Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje vai ser como tornar uma dieta eficiente para aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. E já de cara, eu vou dizer que a melhor palavra não é eficiente, mas é eficaz, porque para uma dieta ser eficaz, ela tem que funcionar na prática, e não só uma, mas todas as dietas que compõem o seu portfólio dentro do confinamento. Você que é técnico, você que é gestor de confinamento, você que trabalha com produção de carne, com terminação de bovinos em confinamento, então tem que saber que a eficácia é o que acontece na prática. A eficiência é lá no programa de formulação, mas a eficácia é o que acontece na prática. E para a gente falar de eficácia, de dieta, de tornar as dietas eficazes dentro do confinamento, eu vou começar combinando uma coisa com vocês, combinando um parâmetro que nós vamos utilizar hoje para falar de eficácia. E qual vai ser esse parâmetro? Nós vamos falar hoje de valor de arroba produzida ou valor de arroba engordada, que significa quantos reais você precisou investir, não só em comida, mas também em custeio, mas o nosso foco hoje é dieta e alimentação, quanto você investiu para engordar uma arroba. E para chegar nesse valor, então, nós precisamos considerar quanto nós realmente colocamos de dinheiro para comprar os alimentos dentro do confinamento. Bom, isso é diferente, né, de falar, por exemplo, no momento anterior a isso, porque quando eu falo em maximizar o valor da arroba engordada, da arroba produzida, eu quero dizer que você já tem os melhores alimentos comprados. Então, você já fez um estudo, por exemplo, do potencial daqueles animais, daquele grupo de animais, da raça, e até hoje em dia, quem sabe você já não utilizou, por exemplo, um ultrassom para avaliação ultrassonográfica de carcaça, que vai te dar uma ideia melhor do potencial de ganho de peso daqueles animais, mas então você já conhece o potencial de ganho de peso daqueles animais. Aí você já fez um estudo para saber quais são os alimentos disponíveis na tua região para chegar no melhor valor de arroba engordada. E quando você fez esse estudo, você mesmo, ou o técnico que te acompanha, analisou esses alimentos, ou seja, comparou o valor da matéria seca de um alimento com outro, teor de proteína, NDT, enfim, fez uma boa escolha dos melhores alimentos para compor a sua dieta de acordo com o objetivo da sua dieta, porque tem objetivos diferentes. Vamos dizer de uma forma simples, tem potência de dietas diferentes, seja dieta de adaptação, dieta de crescimento, dieta de terminação. Não sei quantas dietas hoje você tem trabalhado dentro do confinamento, mas enfim. Então, você já tem os alimentos comprados, já tem os animais comprados, já tem a sua meta estabelecida e a sua dieta já está lá. Já passou por essa etapa. Hoje eu vou falar o que você faz depois que o avião já está em voo, ou seja, depois que você já está com tudo na mão, já está com os bois lá, eles já estão comendo, e agora você tem como atuar, como fazer alguns procedimentos para melhorar o desempenho da sua dieta. E realmente, quando você faz uma análise anterior de desempenho, ou melhor, quando você estabelece o desempenho desejado numa fase anterior, você tem que conhecer esses animais e conhecer os alimentos da dieta para poder chegar nisso. Então, imagina o seguinte, como você consegue melhorar o ganho de peso hoje? Pode ser com a comida, pode ser com as dietas, mas e se a dieta está muito bem formulada e os bois não estão comendo bem? Então, eu tenho um problema de consumo. Agora, e se a dieta está bem formulada, os bois estão comendo bem e você precisa melhorar o desempenho dessa dieta? E isso não está acontecendo, porque apesar de tudo, do consumo ser bom, de os animais terem um bom potencial de ganho de peso, você está percebendo, você está pesando esses animais por amostragem, ou você tem uma balança instalada, ou através do consumo, enfim, você está percebendo que o ganho de peso não está sendo atingido. Aonde pode ser o problema? O problema pode ser nos alimentos ou nos resíduos que estão sendo utilizados para compor essa dieta. E aí, quando eu falo em problema nos alimentos, problema nos resíduos, eu tenho que pensar em duas coisas diferentes. Primeiro são as características bromatológicas, a composição química,
as características de cada alimento, a característica, o valor nutricional de cada alimento. E do outro lado, eu tenho uma situação que é a qualidade sanitária desse alimento, ou seja, o quanto de contaminação eu posso ter presente dentro desse alimento. E quando eu penso nisso, eu sei que pode estar acontecendo um problema, não em todos os lotes dentro do meu confinamento, em todos os meus galpões de armazenagem, mas em apenas um ou outro local, porque eu tenho diferentes lotes que podem estar sendo armazenados em diferentes locais, dependendo do tamanho da operação. E muitas vezes eu não consigo armazenar tudo o que eu vou usar no ciclo. Então, por exemplo, eu tenho um galpão pequeno, eu tenho um confinamento menor, mas eu não consigo comprar tudo de uma vez, porque eu não consigo guardar tudo. Então, em cada lote, eu posso ter diferença de valores nutricionais, diferença de densidade, diferença de matéria seca e diferença de energia, de proteína, enfim. Uma variação entre os lotes que chegam no confinamento. Muitas vezes eu preciso comprar grandes volumes, eu tenho dificuldade de achar esses alimentos, deles estarem disponíveis. Esse ano vai ser um ano que promete aí algum desafio maior de abastecimento, né? Muitos colegas aí já têm falado que talvez a gente tenha uma limitação por causa da safrinha do milho, enfim, alguns desafios aí maiores estão sendo previstos aí para a gente nesse ano, mas justamente nesse ano que a arroba tem uma perspectiva de valorização de ainda mais, né? De valorizar ainda mais o que já está, considerando que hoje já está num nível bom. Então, eu preciso me planejar, porque eu posso ter, sim, um pouco de dificuldade de abastecimento esse ano. E, em algumas épocas, isso é muito normal, dependendo da região que você está do Brasil, dos insumos que você tem usado na dieta, por exemplo, como se você usa polpa cítrica pelletizada, a gente já sabe que tem hora certa de comprar. Se na tua região aí tem casca de soja, muitas vezes tem a hora certa de comprar, a maneira certa de armazenar, porque essas matérias-primas, elas podem perder, ou elas podem vir com menor teor de nutrientes, menor teor de energia, e aí eu tenho um problema, porque os animais comem bem, mas não vão ter o desempenho esperado. E uma outra situação é que, sim, eu posso estar usando alguns tipos de alimentos que passaram por processos fermentativos, e esses processos fermentativos, eles consumiram as bactérias que fermentam, elas consomem nutrientes dos alimentos, no crescimento dos micro-organismos. E exatamente, esse é um dos fatores que pode alterar a composição química dos alimentos. Agora, um outro fator que pode sim alterar a composição química daquele alimento que eu estou usando dentro do confinamento. Se eu pensar numa silagem, por exemplo, qual foi a variedade de milho plantada? Qual foi a adubação daquele talhão ou daquela área? Quantos anos eu estou manejando aquele solo? Como é que está o status nutricional do solo que vai passar para a planta? Então, eu tenho uma variação importante, por exemplo, em relação à adubação dessa matéria-prima que eu estou usando agora no confinamento, eu olhando lá para trás. Isso é um dos fatores que pode alterar a composição química dos alimentos. Depois, o clima. Eu tenho dentro do Brasil, dentro de cada região, a sua diferença climática e uma sazonalidade, ou seja, em cada época eu posso ter alguns fatores impactando mais ou impactando menos, como uma safra que passou por uma seca prolongada ou uma matéria-prima que na hora da colheita tomou uma chuva que não podia ter tomado. Isso pode afetar a composição química e a qualidade desse material depois da colheita, depois dos procedimentos, depois da armazenagem. Então, a mesma dieta, ela pode ser diferente. A mesma dieta formulada com os mesmos ingredientes, ela pode ser diferente e ela pode ter um efeito diferente nos bois, um desempenho diferente nos bois. Então, aí a dieta que eu formulei vai ser diferente da dieta oferecida, usando os mesmos ingredientes que vêm de lotes diferentes, locais diferentes, algumas vezes em épocas do ano diferente. Agora, e a qualidade sanitária? Então, primeiro eu falei da perda do valor nutricional, de acordo com esses fatores. Agora, e a perda da qualidade sanitária desses alimentos usados no confinamento? Por que acontece? O que pode comprometer ou até mesmo inviabilizar o uso de um resíduo? Uma coisa importante, e aí voltando lá no campo, é o teor de matéria seca, o ponto de colheita da planta. Poxa vida, a gente sabe da dificuldade que é e do desafio que é também, né, dentro da agricultura, e esse ponto de colheita lá no campo pode me dar problema aqui depois, depois que a matéria-prima, por exemplo, que o milho chegou,
com teor de matéria seca muito baixo, por exemplo, uma silagem, isso vai atrapalhar o processo fermentativo e pode ter consequência, comprometer a qualidade sanitária dessa silagem. Um outro ponto, por exemplo, falando em silagem ainda, para ter um processo fermentativo eficiente, eu tenho que ter uma compactação, eu tenho que ter uma vedação. Se eu não tenho uma vedação bem feita, eu tenho um contato do oxigênio dentro do silo, enfim, isso também vai afetar a qualidade sanitária desse silo. E aí, alguns outros alimentos que muitas vezes são armazenados ao ar livre, né? Eles têm, um primeiro ponto de armazenagem ao ar livre, a chuva, a incorporação da água da chuva. Um segundo ponto importante, a incidência dos raios solares, o aumento da temperatura desse material, mais condições para que esses micro-organismos possam, sim, se desenvolver dentro desse material. Então, a exposição à armazenagem ao ar livre ainda é uma coisa que a gente vê muito comumente em campo, e muitas vezes até em grandes operações não se tem condições, ou melhor, não se tem um olhar para a necessidade de ter esses alimentos, por exemplo, como bagaço de cana, coberto, armazenado, impedido de contato, impedir que esse material tenha contato com a água da chuva. Ah, Marcelo, é normal. Isso sempre foi assim. E hoje em dia a realidade a arroba nunca foi assim e nunca, talvez você não tenha pensado que ela ia chegar em R$ 370. Então, pensando em tudo muito valorizado, eu preciso começar a olhar para pontos, por exemplo, de estrutura, pontos estruturais dentro do meu confinamento, e um deles é a armazenagem dos alimentos ao ar livre. Em regiões de umidade relativa do ar muito alta, como eu posso fazer para impedir que alguns alimentos tenham uma troca maior com a água que está no ar? Então, se eu não consigo, se eu não estou olhando para isso, eu não sei que isso está acontecendo. E aí, eu, por exemplo, pego um bagaço de laranja e deixo ele armazenado embaixo do sol, e esse sol esquenta, e depois de uma semana, esse bagaço perde de 15% a 20% de energia, de nutriente, só pelo processo fermentativo, que acontece que, na verdade, já está acontecendo, né? Mas que é acelerado quando eu tenho a incidência dos raios solares e o aumento de temperatura desse material. Eu acabo estragando os alimentos. Então, nas duas situações, tanto com problema de um alimento que veio já com menor teor de nutriente, quanto um alimento que teve incorporação de água, que teve uma conservação, uma armazenagem mal feita, eu vou ter perda de nutrientes desses dois alimentos. E aí, perda de tanto de um jeito como do outro. Se eu perco nutriente, eu perco dinheiro. E é isso que nós estamos falando hoje. Eu perco dinheiro nesse momento, porque a minha dieta não vai performar, porque meus alimentos não apresentam o devido valor nutricional que eles deveriam apresentar. E é exatamente por isso que aqui tem um espaço para a gente aumentar o lucro. Porque se eu tenho um lugar que eu detectei que eu estou perdendo dinheiro e eu não estou olhando, ele não seria uma despesa, seria um desperdício, assim dizendo. E aí no controle desse parâmetro, eu tenho um espaço para aumentar o lucro. E quando essa água entra, quando esses alimentos eles têm um problema de armazenagem e essas bactérias se desenvolvem e aumentam a temperatura, e também há um desenvolvimento de fungos e, consequentemente, a produção das micotoxinas. Agora, se eu tenho diferentes lotes que eu recebo dentro do meu confinamento, então, se eu estou à frente de um confinamento que é um confinamento de escala, com vários galpões de armazenagem, que eu compro matéria-prima em vários momentos. Aliás, eu estou sempre comprando matéria-prima, eu estou sempre colocando isso, estou sempre armazenando isso. O primeiro ponto, até antes do que eu ia falar exatamente, tem uma metodologia que é muito utilizada nas fábricas de alimentos, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, né? Então, o alimento mais antigo dentro do estoque, ele tem que ser o primeiro a ser utilizado. E como as baias, normalmente, dos galpões de armazenagem, elas terminam, às vezes você pode ter dificuldade em fazer esse processo. E aí, o primeiro que for armazenado pode ser o último que vai sair. Como é que vai estar a qualidade desse alimento que está lá armazenado há mais tempo? Depende do teor de atividade de água dele, ele pode permanecer muito tempo bem conservado. Agora,
se eu tenho vários lotes e vários fornecedores, eu tenho que conhecer esses fornecedores. É difícil, porque, Marcelo, você acabou de falar que talvez a gente tenha problema de abastecimento esse ano. Sim, é verdade, talvez não seja só de uma matéria-prima, talvez sejam de mais matérias-primas, mas o ponto é, diante da dificuldade de abastecimento, eu tenho condições de começar a qualificar esses fornecedores, começar a conhecer o que eles me entregam e qualificar, analisando cada partida que eu recebo, durante um tempo, para você montar um banco de dados e acessar as características daqueles alimentos. Agora, talvez esse seja um diferencial, porque daqui a 20 anos, existe uma previsão da Embrapa que 50% dos confinadores vão deixar de atuar, na verdade, por não ter condições de viabilidade da operação. E aí eu te digo, esse pode ser um diferencial que te dá viabilidade, começar a conhecer as matérias-primas que chegam. Então, quando você faz análise, por exemplo, de matéria seca, de atividade de água e as bromatológicas normais, você estabelece critérios para pontuar esses fornecedores e saber assim, eu tenho uma meta lá de receber um produto que tem que ter tantos por cento de matéria seca. Quantos por cento ele está abaixo da qualidade desejável que estabeleci para esse alimento? Aí você fala assim, opa, mas como assim? Qualidade desejável? Se eu tenho um programa de formulação, eu tenho os níveis nutricionais que são a média nacional e eu posso estar numa região que eu tenho uma realidade que não consegue atingir aquela média de proteína, de energia, de matéria seca, e posso estar numa região que eu tenho condições de superar aquela meta, porque o que está lá no seu programa de formulação é a média. Então, a partir do momento que você conhece a sua região, o seu programa, você estabelece algumas metas de características nutricionais e de qualidade sanitária para essa matéria-prima. E uma delas é o teor de matéria seca e o teor de atividade de água. E aí, quanto mais essa matéria-prima se aproxima daquela meta, maior é a nota dela. E aí você vai qualificando esse fornecedor. Bom, e como a gente fala muito em matéria seca, em atividade de água, e eu acho que eu procurei deixar bem conversado aqui em diversas ocasiões já, que sim, a contaminação dos alimentos com a água da chuva, ela é um problema sério. Mas por quê? Por que essa armazenagem ao ar livre? Por que quando bate o sol em cima da minha matéria-prima armazenada, eu perco nutriente? Por causa do processo fermentativo. E, às vezes, eu não olho os locais aonde essa água pode ser incorporada dentro do meu alimento. Em que momento, Marcelo, que eu posso ter esse tipo de problema? Olha, desde um galpão de armazenagem, desde um silo. Então, se eu tenho um silo, por exemplo, muito antigo, os materiais eles vão sofrendo desgaste natural com o passar do tempo. Tanto o silo quanto o telhado do seu galpão de armazenagem, as proteções que são de metal, que esquentam, que contraem, que dilatam, que estão no sol, na chuva, isso vai tudo se desgastando. E precisa existir uma rotina de verificação, precisa existir uma rotina de manutenção desses locais dentro do confinamento. E precisa existir uma checagem para saber se o meu procedimento de manutenção está sendo bem feito. E como eu checo isso? Eu checo isso aferindo o status da qualidade sanitária da minha matéria-prima através das análises de atividade de água, que você pode fazer em qualquer laboratório, por exemplo, pelo menos os principais, você consegue fazer a checagem da atividade de água da sua matéria-prima ou das matérias-primas que você está usando dentro do confinamento. Agora, qual o problema, né, de ter água livre alta dentro desses alimentos? É que justamente reduz o tempo que esse alimento se torna viável dentro do estoque. Então, quanto mais água livre, maior a chance dele estragar, quanto mais tempo que ele fica armazenado dentro do seu galpão, dentro de um silo, por exemplo. E também existe um desafio que vem com as condições climáticas de algumas regiões com muita chuva, muita chuva, muita chuva. E aí esses alimentos que não, mesmo que eles não estejam tomando água diretamente, se você tiver, por exemplo, alto poder higroscópico, a umidade do ar relativa muito alta vai incorporar água nesses alimentos, a não ser que eles estiverem ensilados. E aí cada região tem uma necessidade diferente de proteção dessa matéria-prima. Bom, eu já disse que crescem bactérias, crescem fungos que consomem nutrientes desses alimentos
E o problema é o seguinte: esses alimentos que são contaminados por bactérias e por fungos, eles vão ter micotoxina. Sim, eles vão ter micotoxina. E qual é o problema? Em que alimentos? Como isso acontece? Aonde ocorrem as contaminações mais frequentes por micotoxinas? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que começar falando das silagens, né? Porque as silagens, elas podem ter algum problema no processo de produção, um problema de fermentação, e esse problema de fermentação das silagens, ele acontece em vários momentos, mas pode acontecer depois que o silo foi aberto, inclusive. Além da silagem, eu também posso ter um problema, por exemplo, quando eu armazeno um milho laminado, às vezes eu tenho condições de trabalhar, de fazer a laminação do milho, e aí o ponto que esse grão está pode interferir, e aí eu tenho que monitorar esse milho na armazenagem, monitorar a temperatura desse milho para ter certeza que ele se manteve com um bom padrão nutricional e não iniciou a produção de micotoxinas dentro desse milho. No próprio DDG, eu posso ter também a presença de uma concentração alta de micotoxinas no DDG, devido ao processo de produção dele também. Então, várias matérias-primas energéticas podem ter micotoxinas. Quando eu falo em alto poder higroscópico, né, em regiões que chove muito, por exemplo, eu tenho que lembrar da polpa cítrica pelletizada, que é um alimento que absorve muita água do ambiente. Não só a polpa pelletizada, mas também a casca de soja, a torta de algodão. Então, quando eu vou lá na minha pilha de armazenagem desses alimentos e coloco o termômetro e meço a temperatura, eu posso saber qual é o grau de problema que eu estou tendo ali. E aí eu analiso a micotoxina também para saber o que está acontecendo. Então, esses materiais com alta capacidade, com alto poder higroscópico, eles frequentemente têm altas concentrações de micotoxina. Agora, como essas micotoxinas afetam os bois? De duas formas. De uma forma que você vê, de uma forma que você não vê. Falando de um jeito mais técnico, uma manifestação clínica, sintomas clínicos e numa manifestação subclínica, onde clinicamente não há nenhum sintoma evidente, somente uma alteração no metabolismo dentro do animal. Então, de um lado, você perde desempenho. Se é subclínico e você não vê, você não sabe o que está acontecendo, mas você perde desempenho. Do outro lado, você pode perder os animais. Quando você perde desempenho, eu estou te dizendo o seguinte, que é um ladrão de performance que rouba desempenho no momento em que os animais estão muito desafiados, ou seja, que eles estão prontos para produzir o máximo possível no menor tempo possível. Na outra situação, com manifestação clínica, é perigoso, porque aí eu perco, e não é só um animal, não. Normalmente, quando eu tenho uma contaminação muito alta por micotoxina, eu tenho a perda de vários animais, um percentual de morte elevado dentro do confinamento. E isso é muito sério, porque além de todo o problema que envolve perder animais, eu tenho uma perda de dinheiro. É dinheiro que está saindo, que está escapando. Agora, numa situação, então, subclínica, como que essas micotoxinas elas reduzem o ganho de peso? O que acontece com os animais? Por que isso vai acontecer dentro do animal? Por que o animal vai deixar de ganhar peso? O animal que se alimenta com dieta contaminada com micotoxina. Porque a micotoxina é uma partícula muito estável. Você pode pegar, por exemplo, um alimento, como, por exemplo, leite ou qualquer alimento, uma fruta, você pode pegar a micotoxina e submeter ela à fervura, pode submeter ela ao congelamento a menos 20 graus ou até temperaturas mais baixas que essa, e a estrutura molecular dela tem ligações fortes, ela permanece estável e ela entra no organismo como um corpo estranho, uma coisa que o organismo não reconhece, e aí ela tem que ser eliminada, ela tem que ser neutralizada. Então, o primeiro local que já dá problema é quando ela chega no rumen, porque essa micotoxina chegou no rumen e ela interfere no metabolismo, no desenvolvimento, no equilíbrio daquelas bactérias que estão ali dentro. E lembra que o rumen é um organismo complexo dentro do boi, que é um outro organismo, e sem rumen, o boi não ganha peso, e com rumen, com um ambiente ruminal melhor, o boi ganha mais peso. Então, essas micotoxinas entram no ambiente ruminal e lá dentro elas vão já interferir no metabolismo dessas bactérias que também
reconhecem como um corpo estranho e tem que agir contra aquilo. Então, há um gasto de energia e já há uma interação na dinâmica das bactérias, dependendo, claro, do conteúdo, da concentração, do tanto de micotoxina que chega ali dentro desse rumen. E aí, depois que elas, além do rumen, depois que elas estão ali, o próximo passo, elas seriam absorvidas e caírem na corrente sanguínea e serem direcionadas ao fígado. E lá no fígado eu tenho um gasto de energia para elas serem eliminadas, porque chegando lá, elas precisam ser detoxicadas. Então, o fígado que já tem uma alta demanda energética, né, que participa de várias reações do organismo, envolvendo digestibilidade, envolvendo produção de energia, ele tá, não vamos dizer assim, cansado, mas não, porque se o animal é saudável, ele está trabalhando bem, mas ele está trabalhando bastante. E chegou um fator a mais para roubar a energia do fígado, para tirar, para reduzir, na verdade, a eficácia desse fígado, dos processos metabólicos que ali acontecem, estão inteiramente relacionados ao ganho de peso. Então, essas micotoxinas dentro do fígado, elas interferem no metabolismo hepático eficiente e, por isso, elas atrapalham o ganho de peso. Existe um gasto de energia. E aí, eu vou transformar a palavra gasto em desperdício. Então, micotoxina no fígado é desperdício de energia, desperdício de dinheiro, na verdade. Porque o alimento, a digestibilidade que eu teria, o ganho de peso que eu teria, não vai acontecer da mesma forma quando esse animal está ingerindo um ou mais tipos de micotoxina. Agora, no ano de 2017, aconteceu uma situação envolvendo micotoxinas lá na Fazenda do Lago, que fica ali na beira da Rondon, ali depois do Trevo de Avaí, perto aqui de Bauru. E naquela ocasião, o relato foi: Marcelo, o ganho de peso está abaixo do projetado, está diferente esse ano. E aí nós fomos lá e fizemos uma análise, um rastreamento de vários problemas que poderiam estar acontecendo e chegamos a um material esquentando e eu disse o seguinte: bom, aqui é a coleta, né? Fizemos uma coleta, uma amostragem bem feita para poder enviar para um laboratório para analisar a micotoxina. E eu disse ao proprietário, que é amigo meu, que é o Guido, que é o seguinte: olha, nós vamos ter 15 dias de intervalo de tempo entre a análise ficar pronta e a gente começar a atuar, porque material quente sempre tem micotoxina, sempre tem contaminação bacteriana alta e sempre tem micotoxina, fermentação e micotoxina, além da perda de matéria seca. E aí nós atuamos preventivamente antes de saber o resultado da análise. Nós começamos a usar 15 gramas de um biorregulador adsorvente para resolver aquele problema de imediato. Porque imagina 15 dias os animais com score de fezes, que foi o primeiro sintoma que foi detectado, uma alteração de score de fezes. Imagina 15 dias esses animais com alteração de score de fezes para esperar chegar o resultado de uma análise. No campo a coisa é rápida, não tem tempo, né? É perda de dinheiro. E aí nós conseguimos neutralizar e o problema cessou. E depois os animais estavam com 42 dias de confinado. Depois, aos 90 dias, nós fizemos nova pesagem de todos os lotes. E aí que veio uma surpresa muito positiva, porque um dos lotes chegou a ganhar 742 gramas comparados, o ganho de peso, do D0, do início do confinamento, até o 42º dia, com esse período do 42º dia até o final, até os 90 dias de confinamento. Ele ganhou esse lote ganhou 742 gramas adicionais. Isso foi uma grande surpresa para a gente. Aí nós fomos entender como, na época, o VLN atuou não só na neutralização da micotoxina, mas também na melhora do ambiente ruminal, porque melhorando a digestibilidade e o aproveitamento daquela dieta. Porque depois de 5 anos, a gente constatou que, em média, o ganho de peso superior era 15%. Em relação a todo o resultado anterior da fazenda, anterior a esses 5 anos, ou seja, 15% a mais de ganho de peso comparado aos períodos anteriores. Esse ano faz 25 anos que a fazenda produz carne, já faz terminação de animais para produção de carne. Então, eu digo o seguinte: uma atuação importante no ambiente ruminal, em qualquer situação, em qualquer dieta, vai levar você a ter um melhor ganho de peso. Mas, Marcelo, se a minha dieta já é boa,
se ela já performa bem, se o meu ganho de peso já está dentro do esperado, eu preciso me preocupar com isso? Olha, eu te digo o seguinte, eu passei 13 anos da minha carreira profissional dentro de uma multinacional como gerente de produtos, de desenvolvimento de produtos, e nesses 13 anos eu olhei milhares de análises de micotoxina. Aliás, de análises bromatológicas de alimentos que vinham do campo, análise de proteína, enfim, os parâmetros bromatológicos convencionais e também as análises de micotoxina. E aí eu constatei o seguinte: todas essas amostras tinham pelo menos um grau baixo de contaminação, de uma ou mais micotoxinas. E aí vem o efeito sinérgico, porque quando eu tenho uma micotoxina só, é uma situação. Quando eu tenho duas ou três, por exemplo, eu tenho um pouco de aflatoxina, tenho um pouco de fumanizina, eu tenho um pouco de zearalenona, e aí eu tenho uma interação sinérgica, um efeito negativo maior pela sinergia dessas três micotoxinas diferentes dentro do organismo do animal. Então, se a gente está falando que daqui a 20 anos, metade da turma aí que engorda vai deixar de engordar, que existe uma tendência forte de concentração de mercado, independente se você é um grande produtor de carne ou um pequeno produtor de carne, das duas formas, você é impactado por esse problema. Pode ser em um grau menor, se a contaminação for menor, mas quando você atua, você ganha mais. Então, meu convite hoje é justamente para esse cenário, para você enxergar um problema que existe e depois, e sabendo que esse problema existe, atuar nesse problema para resolver. Independente do tamanho da operação que você gerencia, você que é técnico, você que é gestor de confinamento, você que trabalha com pecuária, você que é dono, você que é proprietário. Independente do tamanho da operação, qualquer situação que é identificado um desperdício de recurso, de comida, quando você atua, você melhora o lucro da operação. E é exatamente esse tipo de mensagem que a gente vem até aqui no programa para trazer para vocês em termos de tecnologia, de novidade e de gestão, né? Porque nós estamos falando, assim, numa forma muito séria de gestão, de chegar lá e falar, ó, gestão de alimentos dentro do confinamento. Uma área muito importante. Bom, e aí eu ganho mais. E é exatamente isso que eu estou falando. Em inglês, a gente até tem uma frase que é bacana, né? Porque os gringos são, quando falam em ganhar dinheiro, né? Existe assim, uma grande competência, né? Então, nós estamos falando sobre isso, né? Sobre ganhar dinheiro. E aí vem uma frase que é muito popular lá, né? That's exactly what I'm talking about. Got it? Então, é exatamente isso que eu estou falando hoje em aumentar o lucro dentro do confinamento, otimizando a gestão, neutralizando a micotoxina. Bom, agora, o que pode acontecer por outro lado? Então, uma situação que eu preciso melhorar, que eu tô com uma dieta desempenhando menos e eu preciso melhorar o desempenho dessa dieta, então eu posso pensar assim, Marcelo, eu acho que talvez eu precise de um pouco mais de energia e eu vou atuar aqui, vou mexer na minha formulação, vou adensar a energia da dieta. Bom, primeiro que se você só consegue fazer isso com segurança, isso você já sabe, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu vou estar omitindo. Você precisa aumentar a energia da dieta, precisa aumentar o teor de amido, você precisa ter uma certeza do FDN fisicamente efetivo que você está colocando nessa dieta para poder fazer isso. Mas por que só fazer isso pode não resolver? Porque se eu estou com um problema de ganho de peso e eu tenho uma gerência de processo dentro do confinamento, ou seja, eu faço os processos de forma eficiente, eu tenho uma dieta bem formulada, estou com uma deficiência de ganho de peso, e eu falo, opa, eu acho que eu estou precisando aumentar a energia, e aí isso não funciona, porque você vai aumentar a inclusão de micotoxina dentro dessa dieta. Então, você aumenta o desafio, aumenta o desafio não só de ganho de peso, mas de ambiente ruminal, porque eu já estava com um problema, e eu pego, aumento a energia e aumento a micotoxina, eu pioro o status desse animal. Posso até vir a ter problemas clínicos, por exemplo, como acidose, mesmo garantindo que a minha efetividade de fibra está boa, porque eu pioro o ambiente ruminal. Então, é muita perda de dinheiro quando eu tento corrigir um problema, simplesmente atuando na energia da dieta. Agora, eu tenho que buscar a eficácia do processo da maneira certa. Eu tenho que conhecer as contaminações, tenho que fazer as análises dos alimentos, fazer as análises de micotoxina da minha dieta,
eu tenho que ter um plano de contingência, de conhecer o cenário, e antes até de chegar à análise, você já pode corrigir usando um biorregulador, um adsorvente biorregulador, como o VLN-Conf, por exemplo. E aí eu estou atuando não só na neutralização das toxinas, como também na melhora do ambiente ruminal. Agora, é simples fazer isso? É simples. É só colocar uma metodologia dentro da fazenda de coleta de material, de realização de análises, de periodicidade, de acompanhamento desses alimentos dentro do confinamento, e aí eu consigo entender exatamente como é o padrão do meu confinamento. Quando você entra, por exemplo, com um aditivo biorregulador adsorvente, como o VLN-Conf, ele cumpre 4 etapas. A primeira delas é a melhora do ambiente ruminal. A primeira delas é as leveduras, né? Uma cepa de leveduras vivas, que são probióticos, que atuam melhorando o ambiente ruminal, porque reduzem o oxigênio livre dentro do rumen. A segunda parte, que é tão importante quanto, são os nano-oligosacarídeos, ou o MOS. O MOS, ele é um açúcar que provoca nutrição, que nutre, que alimenta. Então, ele é pré-biótico, porque ele trabalha em pró do desenvolvimento das bactérias simbióticas do rumen. Então, ele dá condições para que o equilíbrio dessas bactérias no rumen seja melhor. Se ele alimenta as bactérias, que são responsáveis por fazer degradação, ele aumenta a degradabilidade dos alimentos, a digestibilidade dos alimentos e o ganho de peso, porque eu vou aproveitar melhor os alimentos da minha dieta. Depois eu tenho as beta-glucanas, que são imunomoduladores que potencializam as defesas do animal contra os vírus, contra as bactérias, enfim, contra as doenças que podem acontecer no confinamento. E, finalmente, a bentonita, que é uma argila vulcânica com alto poder de adsorção, que se liga às micotoxinas de uma forma bem forte e elimina elas. Então, tanto a beta-glucana, quanto o mananoligosacarídeo, quanto a bentonita, eles têm um efeito de combate direto ou indireto contra as micotoxinas. Já as leveduras vivas, elas atuam melhorando o ambiente ruminal. Mas espera aí, Marcelo, beta-glucana e MOS também melhoram o ambiente ruminal? Sim, porque faz imunomodulação e estimula o desenvolvimento das bactérias que estão no rumen. Então, eu consigo atuar nessas 4 etapas, tanto para a neutralização das micotoxinas, quanto para a melhora do ambiente ruminal. Então, mão na massa, hora de implementar. O que você pode sair desse programa de hoje e fazer direto no confinamento, implementar direto? Primeiro, eu tenho que, falando, né, em melhorar o aproveitamento, melhorar a eficiência da dieta que você já tem hoje rodando aí no confinamento. Eu não estou falando em melhorar lá atrás, melhorar o que já tem hoje. A primeira coisa eu preciso pensar na conservação dos meus alimentos dentro do confinamento. Então, eu preciso saber como eu estou conservando isso, eu preciso realizar as análises, por exemplo, de atividade de água, não só a matéria seca, de cada alimento no meu confinamento. Eu preciso saber o que eu tenho de proteína, o que eu tenho de energia. Então, primeiro eu preciso analisar para saber o que eu tenho ali, na minha mão, como eu posso usar. Depois, eu preciso seguir avaliando durante o período que esses alimentos ficam dentro do confinamento. Por quê? Existe uma chance de eu melhorar a minha armazenagem se eu monitoro o que acontece com o passar do tempo dentro do confinamento. Finalmente, eu tenho que conhecer e neutralizar as micotoxinas que estão presentes dentro da minha dieta. Para isso, eu faço análise de micotoxina, para isso, eu uso um biorregulador adsorvente, como, por exemplo, o VLN-Conf, para atuar e neutralizar essas micotoxinas. Então, se essa informação chegou para você hoje, não foi por acaso, é porque talvez você realmente esteja com uma situação de necessidade de melhora da eficácia da sua dieta dentro do confinamento. Ou talvez porque a sua dieta já é muito eficaz. E você, sim, vai continuar na atividade durante muitos anos, mas não só porque você gosta da atividade, mas fazendo gestão de alimento e passando a ganhar dinheiro, a ganhar mais dinheiro dentro da atividade.
E esse é exatamente o convite que eu tenho para fazer hoje. Para que você olhe para esse ponto, para que você melhore a gestão de alimentos, para que você passe a usar os biorreguladores absorventes, para que você passe a ganhar mais peso no confinamento. Então, deixa aí embaixo, depois um comentário, como isso te ajudou e o que você vai poder fazer para implementar de imediato no seu confinamento hoje. E é isso aí. Te vejo amanhã no próximo programa. Um abraço a todos, tenham uma ótima e excelente tarde.